Fala, seus cachorros, beleza, meu? Olha, o desespero bateu. Cruzeiro venceu o jogo com o gol do Robert no finalzinho. O Cruzeiro sofreu para vencer o Goiás. O Tadeu fez uma partida maravilhosa. Chamei de Tadeu ainda, né? Fez uma partida maravilhosa, segurou muito o placar aí. Não que o Cruzeiro tenha macetado o Goiás, mas teve algumas chances muito boas, inclusive, principalmente no primeiro tempo, e pararam no Tadeu, que fez uma partida espetacular, mas no finalzinho o Bruno Rodrigues tirou uma jogada da cartola e jogou a bola para o Robert, menino da base, 18 anos do Cruzeiro, fazer o gol da vitória do Cruzeiro, que embola ainda mais essa briga contra o rebaixamento do brasileiro, e eu vou fazer uma análise aqui disso com vocês, dos próximos jogos de todos os envolvidos, né? Tentar fazer um prognóstico, é difícil, tá certo? Tentar ser um negócio bem realista aí, mesmo envolvendo o Santos, né? Como vocês sabem, mas mesmo envolvendo o Santos, vou tentar ser bem realista, bem analista, tirar o coração um pouco de lado para falar dessa parte, tá? Mas o Cruzeiro venceu uma boa vitória. Mais importante que o desempenho é a vitória, o que virtualmente rebaixa o Goiás, porque o Goiás pode chegar só a 44 pontos, é muito difícil o Goiás e todo mundo perder em cima do Goiás. Mas, enfim, vamos falar aí das próximas rodadas. E antes eu quero avisar que a rifa voltou, tá? Pode clicar aqui, a rifa tá de volta. Futirinhas.net, iPhone 15, PlayStation 5, mais uma TV 4K ou 15 mil no Pix, tá? Deu problema no servidor, a gente teve que trocar de servidor, mas como tinha muitos dados para baixar de um servidor para ir para o outro, demorou vários dias, a gente ficou desde quarta-feira, basicamente, sem rifa. Então ela tá de volta, tá? Eu não sei agora como é que a gente vai fazer. Eu vou tentar segurar o sorteio para o dia 9, então, por enquanto eu vou falando dia 9 aí de dezembro, mas se por acaso a gente não conseguir bater a meta de vendas, eu aviso para vocês que vai ficar mais uma semana ou mais 15 dias, enfim, para conseguir bater a meta de vendas e a gente conseguir realizar o sorteio e conseguir pagar todo mundo, que é o mais importante, né? Então, é isso, tá? É R$1,99 por número, 15 ou 15 mil no Pix aí para o vencedor. Além disso, para quem adquirir mais números, 15 mil também para o primeiro colocado, 12 mil para o segundo e 8 mil para o terceiro. Fechou? É isso. Então vamos lá, vamos falar aqui, né? A gente já fez um pós-rodada ontem completo, mas como faltava Goiás e Cruzeiro, a gente prometeu de fazer esse pós-jogo aqui, então vamos falar, né? Além do jogo, falar das próximas rodadas aí, porque afinal faltam 3 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro e tá embolado, cara. Eu acho, vou até abrir aqui a tabela com vocês. Eu acho que do Internacional para baixo ainda está muito aberto. Até um risco do São Paulo correr um risco aqui, tá? Porque a nota de corte aqui, de queda, pode ser com 47 pontos. Isso aconteceu uma vez na Série B, em todos esses tempos de pontos corridos, com o Icasa sendo rebaixado, não lembro o ano, mas com 47 pontos. Só. É muito difícil disso acontecer, tá? A nota de corte, geralmente, para não cair, é nos 45 pontos, mas a tendência, pelo que está acontecendo aqui, é que isso suba, né? Mas, vamos lá, né? Eu acho que eu vou abrir o simulador, cara, para a gente fazer aqui uma simulação realista dos próximos jogos. A gente passa nos jogos de cima aí, né, para ver o que acontece, tá? Tô aqui no site do Globo Esporte, mas a gente vai fazendo isso aí, jogo a jogo, todo mundo junto, beleza? Bom, aqui, por que aqui não tá contando a vitória do Cruzeiro, meu irmão? Ah, deu. Aí, voltou. Faz Cruzeiro. Cadê as rodadas, bicho? Oh, meu Deus do céu. Essa aqui é edição no pelo, meu irmão. Edição no pelo, vamos ver. Vamos ver aqui na edição no pelo o que está acontecendo. Tô abrindo aqui com vocês. Não vou editar, vou jogar aqui na cara e na coragem. Se não der o simulador, a gente vai fazendo na cabeça mesmo e seja o que Deus quiser, né? Então bora lá, deixa eu ver se passa as rodadas aqui, porque não tá passando a rodada, ó. Ah, não, tá sim, pô, tá sim. Eu caguei. Já tá tudo certo, já arrumei. Eu não arrumei nada, né? 35ª rodada, tá aqui embaixo, eu não tinha visto. 35ª rodada encerrada, o Cruzeiro chegou a 44 pontos, o Goiás virtualmente rebaixado, acho muito complicado, mas vamos para a próxima rodada, né? Então a gente vai passar aqui, né, falando aqui de que pode acontecer. Atlético Mineiro e Flamengo, a tendência, no meu ponto de vista, é um empate, então vou colocar 1-1, tá? Palmeiras, Vasco e Corinthians, aqui extremamente complicado. Eu acho que o Vasco ganha do Corinthians. Eu acho que o Vasco vai superar o Corinthians. Não sei, eu tô com essa sensação, até pelo último jogo do Corinthians e pelo retrospecto recente do Vasco. O Vasco vem vencendo e vem pontuando sempre, né? É difícil o Vasco perder nesse segundo turno. Tanto que ele tem a 5ª melhor campanha do segundo turno, a gente tem que lembrar.
né? Então vou botar 1-0 para o Vasco aqui, né? Vou ficar 1-1, 1-0 para isso aqui. Palmeiras vai vencer o América. Santos e Fluminense. Bom, o Santos vai completo, né, para o próximo jogo. O Fluminense, para as próximas rodadas, o próprio Mário Bittencourt falou, embora o Fluminense vai buscar a vitória, o Fluminense vai poupar jogadores. Então, eu acho bem complicado. Eu acho que o Santos vence o Fluminense, tá? Mas é um jogo complicado. Mas eu acho que o Santos vence. Bragantino e Fortaleza. Eu acho que o Bragantino vence o Fortaleza. Tá complicado. O Fortaleza jogou bem contra o Palmeiras, mas o Bragantino faz um grande campeonato, embora tenha tropeçado nas últimas 2 rodadas. Cruzeiro e Atlético Paranaense. Jogo complicado também, mas o Atlético eu acho que já abriu mão do brasileiro, basicamente. Não vai subir mais, não vai cair. Ali é premiação mesmo. Eu acho que o Cruzeiro vence o Atlético Paranaense. Grêmio e Goiás. Acho que o Grêmio vence o Goiás. Coritiba e Botafogo. Acho que o Botafogo volta a vencer depois de bastante tempo. Vence o Coritiba. Bahia e São Paulo. Olha, o São Paulo não vence fora de casa. O Bahia vem de uma goleada. Acho que o Bahia vence o São Paulo, tá? Cuiabá Internacional. Eu acho que vai dar empate. 1-1. Fechou? Eu acho que vai dar empate. Jogo dificílimo, mas o Cuiabá é osso duro de roer, cara. Vamos ver. Embora acho que o Cuiabá também já tá meio que tranquilo pro resto da temporada, mas acho que dá empate. Flamengo e Cuiabá, acho que o Flamengo vence. Eu não tô nem olhando a parte de cima, tá? Então vamos que vamos. Botafogo e Cruzeiro, acho que vai dar empate, 1-1. Botafogo perdeu muita força. Palmeiras e Fluminense, acho que o Palmeiras vence o Fluminense, pelo mesmo motivo do Santos. Cruzeiro Internacional, ou Corinthians Internacional, outro jogo complicadíssimo, cara. É porque assim, a gente tá com o 5-1 do Corinthians na cabeça, tá? Mas acho que dá empate, tá bom? Acho que empata, pelo menos. Bragantino e Curitiba, Bragantino vence. Atlético Mineiro e São Paulo, Atlético Mineiro vence. Grêmio e Vasco, acho que vai dar empate também. Atlético Paranaense e Santos, acho que vai dar empate. Por que eu tô achando empate? O Santos, todos os jogos do Marcelo, todos os jogos, tirando o jogo contra o Inter, aquele 7-1, o Santos pontuou. Então, a tendência é que o Santos pontue. O Santos completo, a tendência é que pontue, né? Então, justamente, o argumento que eu usei no Atlético é por isso, tá? Fortaleza e Goiás, Fortaleza vence o Goiás. América e Bahia, eu acho que o Bahia vence o América. Tá? É muito difícil um time aqui. Aqui, cara, eu tô falando pelo que os times estão jogando hoje. Só que também tem o fato de mala branca, que provavelmente vai acontecer também. E aí vira uma incógnita, né? Um exemplo disso é você olhar para o final do campeonato da Série B, o CRB jogando contra o Vila Nova, o 3-2 do CRB, né? Eu não estou dizendo que rolou o mala branca, mas o desempenho do CRB nas 2 últimas rodadas foi absurdo, né? Perto do que jogou, né, nas outras rodadas. Última rodada do Brasileiro, hein? Vamos lá. Fluminense e Grêmio. Eu acho que o Grêmio vence o Fluminense também. Vasco e Bragantino, acho que dá empate. Vasco e Bragantino. São Paulo e Flamengo. Acho que o Flamengo vence. 1-0 fora. Santos e Fortaleza. Complicado. Acho que pode dar empate. Goiás e América aqui, cara, desespero, mas o Goiás vence. Já caiu todo mundo, né? Cruzeiro e Palmeiras. Cara, eu acho que dá Palmeiras. Internacional e Botafogo. Acho que empata. Bom, aqui já o Palmeiras já é campeão, né? Mas enfim. Curitiba e Corinthians, acho que o Corinthians vence. Olha, cara. Bahia e Atlético Mineiro, acho que o Atlético vence. Cuiabá e Atlético Paranaense, outro empate. Aqui tá o Vasco sendo rebaixado, tá? Mas é pra você ver que a nota de corte aqui para mim tá 47. Né? Então, assim, eu nem fiquei olhando, eu acho que vai cair esse ou não. Tô só chutando resultados, tá? Não acho que vai cair. Eu acho que o Vasco não cai, tá? Mas isso aqui é de acordo com os resultados. Pode ser que o Vasco vença o Bragantino, né? O Vasco vencendo o Bragantino rebaixaria o São Paulo aqui no que eu tô colocando, porque eu coloquei 3 derrotas pro São Paulo, né? Coloquei 3 derrotas pro São Paulo. O São Paulo teria que vencer aqui. Tô mexendo, tá, gente? O São Paulo teria que vencer aqui, jogaria o Bahia para baixo, ou empatar com o Flamengo, pelo menos no Morumbi. É complicado, mas assim, a nota de corte tende a ser alta. Pelo menos 45 pontos, tá? Eu acho que vai ser, alguém vai cair com 45. É isso que eu tô achando, tá?
Então é bem complicado, mano, bem complicado mesmo. Até pro Bahia, próprio Corinthians, o Santos, tá todo mundo aqui, ó, com muito difícil, ó, 48 e tal. Então, o Santos tem que vencer 2 jogos pelo menos, né? Eu coloquei uma vitória e 2 empates para o Santos aqui. Tem que vencer 2 jogos para ficar tranquilo, né? Por exemplo, se o Santos vence o Fortaleza aqui por 1-0, aí o Santos já ficaria com 50 pelo menos, tá vendo? Então é muito complicado ainda, tá? Eu colocando uma vitória contra o Fluminense, um empate com o Atlético fora de casa. Eu acho que eu botei 3 empates com o Atlético, provavelmente aqui, e uma vitória contra o Fortaleza para ficar tranquilo. Mas ainda assim muito difícil. Vai que o Santos perde pro Fortaleza? Ó, quem vai é o Santos. Então, mesmo com 47 pontos. Então, é muito complicado. Né? É uma situação muito complicada. É aquela coisa. Ficou uma vaga para 7 times, cara. É um absurdo, né? É um absurdo ainda. 6 ou 7 times, acho que 7 aqui. Mas até o próprio São Paulo, nessa nota de corte, se não vencer nenhum jogo, corre risco. Né? Se não empatar um jogo, pelo menos. Eu acho que 48 não cai. Mas 47 ainda pode cair. Né? Eu nem programei aqui 47, achando que poderia acontecer, mas pode ser que com 47 alguém seja rebaixado. Vou até tirar o do Santos aqui, meu irmão, porque, pelo amor de Deus, vou botar 2-1 pro Santos aqui para. Mas ó, você vê que uma derrota pode complicar tudo. Então, assim, são 3 finais para todos, para Inter, para Corinthians, até para o São Paulo, querendo ou não, São Paulo precisa pelo menos um ponto para ficar tranquilo. 48 não cai. E aqui, ó, nesse aqui, com o Bahia caindo, por exemplo, ó, todo mundo com 48 não cai, né? Então deixa eu ver, deixa eu mexer no jogo do Bahia aqui. Se o Bahia vence o Galo, vai. Ó, o Corinthians cairia com 48. Cara, é um absurdo, mano. É bem doido mesmo. Mas enfim, é bem complicado. Vou até deixar esse aqui, sem motivos. Tô brincando, mas ficaria muito complicado essa situação aqui da tabela, né? Então, cara, são 3 finais para todos. 3 finais para o Internacional, 3 finais para o Vasco, 3 finais para o Santos, 3 finais para o Corinthians, 3 finais para o Fortaleza, 3 finais para o Cruzeiro e pelo menos uma final para o São Paulo, né? E uma final, 3 finais para o Bahia também, cara. É uma situação extremamente complicada para todo mundo precisa pontuar. A distância é muito pouca, né? Deixa eu até voltar aqui para a tabela do Brasileirão para mostrar aqui, nesse momento. Tá certo? Aqui é de novo a tabela. Então, assim, é uma distância muito pequena. Do Inter pro Bahia são 5 pontos, cara. São 5 pontos. Então tudo pode ser decidido ainda. Até escapar o Goiás é possível, desde que o Bahia perca, o Vasco perca, né, o Santos perca seus jogos, né? Então, assim, o Santos teria que perder os 3, o Vasco provavelmente os 3 também. Né? O Vasco poderia fazer 1 ponto nesses aqui. Poderia ter um empate e 2 derrotas. O Bahia teria que ter uma vitória no máximo, mas mesmo assim seria complicado, porque o Bahia tem 11 vitórias, então o Bahia pode só fazer 1 ponto também para o Goiás vencer os 3 jogos e conseguir escapar por pontos, porque o Goiás tem só 8 vitórias. Tudo isso, é o primeiro critério de desempate são as vitórias. Então, é muito complicado. O Corinthians também tem contra ele o número de vitórias, porque o Corinthians tem 10 vitórias e do Bahia ao Inter, todo mundo tem 11 ou 12. Então, para o Corinthians também é complicado. O Corinthians tem que vencer pelo menos um dos jogos aqui para ter mais tranquilidade e pensar em empatar o outro. Então, ficou muito alta a nota de corte para rebaixamento nessa temporada, porque né, os 2 de baixo pontuaram muito pouco, perderam vários jogos, tirando algumas vitóriazinhas ali. O América venceu 4 jogos e o Curitiba 8 ainda, mas inclusive o América venceu Corinthians e Santos, né? Que acabou sendo confronto direto. O Goiás tem só 8 vitórias, então virtualmente já rebaixado. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião, o que você acha, né? Você, torcedor do Cruzeiro, agora deu um respiro, o Cruzeiro foi para a 14ª posição, tem que vencer um jogo e empatar pelo menos outro desses 3 últimos aí, né? O Santos também tem que vencer pelo menos 2 jogos no meu modo de vista para ficar tranquilo, né? Para chegar a 48 e ficar tranquilo, são 2 jogos importantíssimos. Vasco tem que vencer 2 e empatar 1 pelo menos, que chega a 40. Não, o Vasco vencendo 2 vai 40. Não, o Santos vencendo 2 vai 49, né? 46, 49. Então o Santos ficaria tranquilo com 49 vencendo 2 partidas. Para chegar a 48, não dá, né? Já deu complicado, porque chegaria a 47 com uma vitória, um empate e uma derrota. O Vasco precisa vencer 2 para chegar a 48 desses 3, então também muito complicado. O Bahia, acho que é a situação aqui mais desesperadora desses que estão aqui, porque o Bahia entra na zona de rebaixamento de novo, teria que vencer basicamente os 3 jogos que lhe restam aí
e para não depender de ninguém, depender só de si. Então, ficou extremamente aberto. Próxima rodada, a gente já tem uma final, né, muito importante, que é Vasco e Corinthians em São Januário, que já é amanhã. Já é amanhã, né? Então, ficou complicado demais. Vamos ver o que acontece aí. E aí tem o desenvolvimento da rodada aí, né? Nessa terça já tem Vasco e Corinthians. Ou seja, complicou demais. Quarta tem Santos e Fluminense, 7 da noite. Tem mais uma final, vai sair na parte de cima, Flamengo e Atlético. Rodada monstra, cara. Aí o Bahia tem que ganhar desesperadamente do São Paulo, jogando, entendendo que o São Paulo não venceu fora de casa ainda no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é jogar o que jogou contra o Corinthians, porque eu acho que o Bahia tem condições de escapar. Embora nesse momento, olhando para a tabela, é que tem a situação mais desesperadora, porque afinal, nesse momento, está na zona de rebaixamento. Mas o último jogo provou que o Bahia tem condições de escapar e melhorou também com o Ceni, né? Então eu vou até entrar aqui no meu timão aqui para olhar a tabela do segundo turno e a gente vê junto. Para finalizar o vídeo. Vamos lá, tabela do segundo turno, tá aí, né? De novo crédito aí pro meu timão. O Santos, o Bahia aqui, ó. Eita, abriu uma baita de uma publicidade aqui. Mas vamos lá, ó. Vasco tem a quinta melhor campanha do segundo turno, o Santos tem a sétima e o Bahia tem a oitava. Então, estão pontuando. Esse é o ponto interessante, né? Eles estão pontuando, mesmo com algumas derrotas no caminho aí, mas estão pontuando. Né? O Vasco está muito bem com 26 pontos, o Santos tem 25 no segundo turno, o Bahia tem 23. Então, assim, teoricamente brigariam na parte de cima pelo segundo turno, né? Agora, da parte aqui de baixo, o São Paulo foi campeão, tá? Mas ó, o Cruzeiro tá 13º, o Corinthians em 15º é desesperador, Fortaleza em 16º, Fortaleza que tava tranquilo boa parte do campeonato, demorou para acordar, né? Então o segundo turno Fortaleza é muito ruim. E dos 4 de baixo aqui, tirando o Botafogo, que faz o pior segundo turno de um líder de campeonato brasileiro no primeiro turno, os outros 3 já são os rebaixados, né? Já quem recaiu. Então, assim, é muito complicado mesmo. Mas eu quero te ouvir, eu quero saber a sua opinião, o que você acha que vai acontecer, quem que você acha que vai ser rebaixado de verdade, pelo que está acontecendo nos últimos jogos, pelo futebol apresentado. Eu acho que a vitória do Cruzeiro contra o Goiás foi extremamente importante. O Cruzeiro que pontuou bem nos últimos jogos, né? Vem de 2 vitórias e um empate, se eu não me engano. Então, assim, desde que o autor assumiu, o Cruzeiro não perdeu, né? Fez 7 pontos nesses 3 jogos, o que é ótimo. Então, parece vislumbrar alguma coisa, mas o Cruzeiro de futebol apresentado, para mim, ainda é o que sofre mais, tá? Mas eu acho que não, na verdade. O Corinthians é o que tem o pior futebol nesse momento de todos os que estão lutando contra o rebaixamento. O Cruzeiro joga melhor que o Corinthians ainda. Então, abrir o olho mesmo, cara. O corintiano, fique bem preocupado. Não que eu não esteja preocupado sendo santista ou que os outros torcedores dos outros times não estejam também. Mas a chance de cair ainda é muito grande, né? Então, vamos ver o que acontece já amanhã, ou para você hoje, nesta rodada com Vasco e Corinthians. É final para os dois e acho que o Vasco vence. Comenta aí sua opinião, quero saber. Faz um cocô, curta, comente, compartilha. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo, até logo.